essa discussão aí sobre a reforma ministerial do governo Lula, ela já se arrasta desde o final do ano passado. Tinha uma expectativa de que o presidente fizesse essas mudanças já ali em janeiro, mas desde então ocorreram mudanças pontuais, né? Vamos lembrar, Sidônio Palmeira entrou na chefia da Secretaria de Comunicação Social, no lugar de Paulo Pimenta. Nízia Trindade saiu do comando da pasta da Saúde, foi substituída por Alexandre Padilha, que era ministro de Relações Institucionais. No lugar dele, entrou a deputada federal Gleisi Hoffmann. Então, foram essas mudanças e mudanças em pastas muito importantes para o governo federal, que são ligadas aí à área da saúde. Ainda nesse escopo de áreas sociais, né, justamente, o governo Lula prevê, ou então está pensando já faz algum tempo em algumas mudanças nas pastas. Olha, de Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é comandada por Márcio Macedo, digamos que é uma pasta que ela é responsável por essa articulação, conversa com movimentos sociais. Então, Márcio Macedo, quase que desde o dia 1, tem sido questionado por permanecer nesse cargo. Também estão aí balançando Cida Gonçalves no comando do Ministério das Mulheres, o Wellington Dias no comando do Ministério de Desenvolvimento Social, ou seja, cuida ali do Bolsa Família e de outros programas sociais, e por fim também o Paulo Teixeira, que é do desenvolvimento agrário. Então, são pastas que digamos que elas são caras para o governo Lula, pensando em 2026, uma vez que elas tratam justamente desses temas sociais que são bandeiras importantes para o governo. Há uma insatisfação com a entrega dessas pastas, também com a postura de alguns ministros, como é o caso da Cida Gonçalves. Então, tem essa expectativa de que tenham mudanças em relação a isso. Agora, a gente também olha para a reforma ministerial por um campo de governabilidade. Então, o governo Lula estava sendo cobrado desde o ano passado por mudanças aí para atender justamente os partidos do Centrão. Só que essa demora fez com que o quadro mudasse também. Então, o que os partidos também estão avaliando nesse momento é, primeiro, se vale a pena ter mais espaço no governo Lula, uma vez que o governo enfrenta uma baixa popularidade. Também, se há um tempo que vale a pena ou não, já que para concorrer, né, a um cargo público nas eleições do ano que vem, teria que ter uma descompatibilização até abril. E também porque fazer parte de um governo agora cita muito o que vão ser as alianças para as eleições presidenciais. E vários desses partidos, eles estão ali, digamos que mais alinhados, conversando muito com a centro-direita, então com Tarcísio. Então, a gente tem 3 partidos nessa situação, que é aí PSD, Republicanos e também o União Brasil, que deve se juntar ao PP. Então, digamos que é esse o cenário hoje, mas após essa viagem aí ao Japão e ao Vietnã, o presidente Lula ficou muito próximo, conversou muito com os presidentes da Câmara e do Senado e pretende retomar essas conversas essa semana, conversas aí com líderes partidários. E isso que eu ia falar com você da viagem. Nessa viagem que fez ao Japão e ao Vietnã, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o Rodrigo Pacheco estiveram acompanhando, né? Imagino que dentro desse espaço ali, não só as negociações comerciais, o Lula deve ter feito um grande esforço de negociação com os líderes dos partidos, né? Pois o Arthur Lira, também ex-presidente da Câmara, estava presente. O que o Lula prometeu nessa viagem? Disse que foi uma viagem um pouco mais descontraída, não ficaram falando muito de pautas, propostas de forma ali fechada, como uma reunião zona sobre isso, mas o presidente Lula prometeu, de novo, vamos lembrar, se aproximar mais, conversar mais com partidos do Centrão, com os parlamentares, porque desde o início desse novo mandato dele, tem sido reclamado aí que o Lula está, digamos que não gosta mais de fazer jantar, almoço, para conversar mais com esses líderes partidários e com esses políticos. A gente sabe que as negociações ali de ministério, de cargos são importantes, mas aquela conversa, o jantar ali também conta na hora da negociação. O presidente Lula prometeu fazer isso. Agora, ele já tinha prometido outras vezes e acabou não cumprindo, né? A gente tem uma situação, assim, até a nossa pergunta da enquete a respeito
dessa possibilidade de essa reforma ministerial ajudar na popularidade do governo Lula. E quando a gente analisa isso friamente, assim, entende o que tem sido feito e quais são as movimentações do presidente nesse sentido, né, de melhorar a popularidade e tudo mais, a gente vê que ele conta muito com esse corpo de ministros, mais um corpo de ministros que seja aliado a ele, porque a pauta mais urgente do governo hoje é essa falta de popularidade, esse problema, esse calo, essa pedra, a maior pedra no sapato hoje é justamente essa falta de aprovação diante da população com os eleitores. E aí, assim, eu imagino, né, avaliando assim, o comportamento e a lógica dentro desse sistema, é que o governo hoje ele não quer contar com com ministros que não vão ali atender a agenda do PT, a agenda da ideologia do governo, da ideologia partidária, enfim, dos princípios que o próprio PT segue. Então fica difícil para o Lula também, né, escolher ministros de pastas importantes. A gente tem o desenvolvimento agrário, a gente tem o desenvolvimento social, que são pastas que têm muito dinheiro, né, o desenvolvimento social principalmente, e que tem muita visibilidade com esses eleitores tradicionais do PT, e que, estando nas mãos de um político do Centrão, elas acabam saindo um pouco do controle do PT, né? Então há uma avaliação aí de que trocar esses ministérios não vai ajudar no grande problema que o governo enfrenta hoje, que é a falta de popularidade. Nesses ministérios sociais, a ideia é trocar esses ministros por nomes do próprio PT ou desse alinhamento mais próximo mesmo ao governo Lula, porque sim, esse cálculo político realmente são as eleições de 2026, né? Então há essa insatisfação, justamente porque são pessoas que, pelo menos historicamente, saberiam, né, a importância de desenvolver políticas públicas para impulsionar o governo. E o presidente Lula ele ficou satisfeito, por exemplo, com algumas trocas que ele já fez relacionadas a esse campo ali do PT mesmo nesse ano, principalmente o Sidônio Palmeira. Agora, esse cálculo também, Dani, está relacionado a essas outras pastas que aí está sendo, que vai ficar com o Centrão ou não, como, por exemplo, mudança no turismo, no esporte, ciência e tecnologia, justamente também porque não é de interesse do governo Lula colocar pessoas que vão estar mais alinhadas à centro-direita ou que vão mudar ali no decorrer disso, porque uma das reclamações, principalmente ali encabeçada por Rui Costa, era de que vários ministros que fazem parte do governo estão desenvolvendo ações e tudo que o governo Lula nem mesmo sabia, né? Então vai inaugurar uma obra e nem fala que é do governo Lula. Então ficou muito essa queixa. Então essa troca, ela é não só o Centrão pensa em 2026, mas o governo Lula também. E tem a questão, obviamente, de governabilidade, que o governo Lula precisa quer aprovar a questão da isenção do imposto de renda, a questão da aposentadoria dos militares e os super salários, e, claro, a questão também do crédito consignado. Então, também é um cálculo político não só eleitoral, mas também pensando em governabilidade aí durante esse ano, porque fica mais difícil também para o governo aprovar pautas. Agora, a reforma ministerial vai ser suficiente? Talvez para uma proposta. Duvido muito que isso seja essencial ao longo do tempo, porque já mostrou que não importa muito que se tem ministro de PSD, republicanos. Na hora da votação mesmo, o governo continua sofrendo e tendo que negociar pauta por pauta. A gente tem aqui, para a gente encerrar o assunto, a gente tem o comentário do usuário Agência Chu, que diz o seguinte: uma reforma ministerial pode ajudar a ajustar estratégias e fortalecer alianças, mas sozinha não garante um governo mais eficiente. O verdadeiro desafio está na gestão econômica e na estabilidade política. Acha que a mudança de ministros trará impacto real ou é apenas um movimento tático? Obrigada pelo seu comentário. É justamente isso, né, que a gente fala aqui, assim, o impacto no governo em si, né, nas políticas públicas, é uma questão que fica aí a ver, né? Tem que entender quais vão ser esses ministros a serem trocados, quais vão ser as políticas dos novos, mas com certeza é um movimento tático no sentido disso que a Fran falou, né, Fran? De trazer governabilidade e de, quem sabe, ali firmar alianças com os partidos do Centrão no Congresso. Exato, é um cálculo político que ainda leva em conta o período eleitoral, então não tem uma resposta certa. Tanto é que o presidente Lula está arrastando isso desde o final do ano passado e não há garantia nenhuma de que isso vai ser resolvido essa semana ou nos próximos dias. Vai depender de muita, muita conversa.